Fala turma, bom, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o nosso assunto vai ser um assunto de extrema importância e de muita dúvida entre vários empregadores, tá? Com relação à demissão por justa causa, né? Eu venho fazendo uma série sobre essa demissão por justa causa, ou as formas, né, de demissões por justa causa possíveis, previstas lá no artigo 482 da CLT. E hoje eu trouxe uma modalidade específica para tratar com vocês, onde eu vou explicar de forma detalhada e simplificada, mostrando alguns exemplos de julgados, né, de decisões recentes, e no final vou dar uma dica de ouro para vocês, para que vocês não tenham problemas no caso de uma aplicação de uma demissão por justa causa, depois ter essa reversão na Justiça do Trabalho, tá? Porque isso é algo que ainda acontece muito. Então a gente tem que saber como lidar com todas as situações e saber se realmente é ou não o caso de uma aplicação de uma justa causa no trabalhador, tá? Bom, se você não me conhece, me chamo Alex Alves, né? Sou advogado, empresário e trago para vocês informações relevantes a toda essa área de direito do trabalho, sobretudo relacionado a autoescolas, né? Que é minha área de principal atuação, tendo em vista eu também ser empresário de autoescolas por mais de 20 anos aí. Então eu trago essa expertise para você. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora. Você vai me ajudar, né? Ajuda um colega compartilhando esse vídeo para que ele receba essa informação e possa tratar essa situação que eu vou colocar hoje para vocês de forma adequada e evite problemas. É uma situação muito polêmica, tá? E também no final do vídeo ali, ou nesse momento, para você não esquecer, já deixa a sua curtida, vai ajudar muito. Hoje mesmo eu estava refletindo com relação às ajudas, né, que a gente faz e tal, as conexões, né, as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente com um simples clique, você ajuda muito uma pessoa. Então, hoje eu comprei um determinado produto de uma pessoa e automaticamente eu fui lá, tirei a foto do produto, publiquei nas minhas redes sociais, indicando essa pessoa. Cara, isso não me custou nada, né? E talvez daqueles meus seguidores ali, se 1, 2, 3, 10 seguidores comprarem daquela pessoa, eu sei que de alguma forma eu estou ajudando essa pessoa. Então, o que custou para que eu fizesse isso? Nada. Simplesmente eu marquei o arroba dela no meu Instagram lá, no meu story com o produto que eu comprei dela. Isso é algo que tem uma valia muito grande, principalmente para nós que somos empresários, que temos um negócio, né? Se você não tem, se você pretende ter, já fica com essa dica também: criar conexões, compartilhar essas experiências, compartilhar os seus produtos de outras pessoas, ou seja, se ajudar, fazer um network para que todos sejam beneficiados. Então, não custa nada você fazer isso, dar seu clique aí, encaminhar para o seu amigo, vai me ajudar bastante, pode ter certeza. Eu trago informação e só peço em troca. Se você achar que faz sentido para você, se inscrever e deixar sua curtida. Se você achar que não faz sentido, ok, tá bom? Então vamos direto pro vídeo lá, vamos lá. Bom, então vamos lá. Qual vai ser o assunto de hoje então? A justa causa baseada em embriaguez habitual ou em serviço, tá? Então, essa embriaguez habitual constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, né? Então é previsto lá no artigo 482. Hoje nós vamos falar da letra F, tá? Eu venho falando de cada uma, já falei da desídia lá, que é a letra E, agora a letra F, tá? Quem não viu as anteriores, eu tenho vídeo também no canal de cada uma delas. Vamos falar sobre embriaguez habitual ou em serviço. Então, nesse primeiro momento, quando a gente fala em embriaguez habitual, embriaguez em serviço, já nos parece algo muito certo, muito absurdo, inclusive, que um trabalhador, né, que um empregado vá trabalhar embriagado. Ora, principalmente, dependendo da função, é óbvio que todas as funções são importantes, mas dependendo da atividade que ele exerce, a embriaguez pode causar, assim, consequências desastrosas e muito desastrosas, não só para ele, mas para terceiros. Então, é óbvio que em qualquer ambiente, uma pessoa embriagada, ela vai
não vai conseguir desempenhar suas funções. Mas ainda existem profissões que são piores ainda, dada a quantidade de responsabilidade que aquela pessoa detém, né? Exemplo, um instrutor de trânsito. Como que um instrutor de trânsito teria condições de trabalhar embriagado, né? Então veja só, existem profissões que vão expor a risco terceiras pessoas, como eu citei o caso de instrutor de trânsito, como existem situações em que não vai expor terceiras pessoas. Por exemplo, um atendente de uma loja de roupas, né? Ele está embriagado, obviamente que o serviço dele ele não vai conseguir fazer com excelência, mas ele não vai colocar ninguém ali, no primeiro momento, ninguém em risco por conta dele estar embriagado, né? Um atendimento ruim, um atendimento embriagado vai afastar os clientes e tal. Obviamente que o empregador dele terá prejuízos, né? Mas ele não está expondo as pessoas ali a um risco iminente ali da sua saúde, da sua vida, enfim. O fato é que a CLT, né, como vocês estão vendo aqui na lei, ela não fala que tipo de embriaguez. Ela fala só embriaguez habitual, ou seja, aquela pessoa que habitualmente se encontra embriagada, né, o ébrio habitual, ou em serviço. Então, não faz nenhum tipo de ressalva de quantas vezes esse trabalhador tem que ter sido fiscalizado e detectado a situação de embriaguez nesse trabalhador. Só fala em serviço, né? A CLT autoriza essa demissão por justa causa, pelo contrário, ela determina, porque é taxativo ali, né? Então, ela dá ali o direito ao empregador a romper esse contrato de trabalho. Alex, por que você está falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu vou mostrar para vocês, principalmente como às vezes, simplesmente o que está na lei tem que ser muito bem interpretado dentro de uma jurisprudência, dentro dos julgados, né, que tem repercussão, para que você não tenha uma reversão dessa embriaguez, dessa justa causa aplicada. Hoje em dia está na moda o pessoal utilizar o chat GPT para tudo, né? Ou utilizar qualquer tipo de inteligência artificial para fazer qualquer pergunta. Todo mundo hoje é advogado. Vai lá, põe no chat GPT e fala, tá certo que eu fiz, não tá certo que eu fiz, aqui ó, falou que o artigo não sei das quantas. Então, hoje é cheio de advogado de inteligência artificial, mas poucos realmente sabem que aquela inteligência artificial ela é muito falha, principalmente no ramo do direito. Recentemente teve uma situação, olha que interessante, onde um advogado fez uma contestação, né, utilizando a inteligência artificial. Então, alguém ingressou com uma ação contra o cliente dele, ele foi lá, fez a sua contestação baseado na inteligência artificial, e ela trouxe ali vários julgados para ele utilizar como base da sua defesa. Então, processo número tal do desembargador não sei fulano de tal, processo número tal, desembargador fulano de tal, e os entendimentos lá que formaram ali uma jurisprudência para que ele mostrasse para o magistrado que o cliente dele tinha razão e que a maioria dos tribunais julgavam a favor do cliente dele. E jogou isso lá. Para o azar dele, né, uma das pessoas citadas, e também ele não estudou, né, nem quem ia julgar o caso, um dos desembargadores citados na jurisprudência participava da Câmara onde ia ser feito o julgamento do recurso. E ele nunca tinha dado aquele voto. E ele mandou fazer uma pesquisa de todas as jurisprudências que o advogado juntou na peça. E aquelas jurisprudências eram falsas, né? O ChatGPT criou aquelas jurisprudências lá, obviamente, né, que o cliente dele perdeu, e ele foi denunciado, inclusive, à OAB, né, pela conduta dele, e foi multado por litigância de má-fé. Ou seja, ele utilizou de má-fé na sua defesa, porque ele não consultou simplesmente. Então, o ChatGPT, ou qualquer inteligência artificial, ela ainda é uma máquina. Ela não tem ali aquele conhecimento acadêmico para ser... E outra, você pode utilizar, lógico, você pode utilizar muito isso daí, mas você tem que se certificar de que a informação que ele forneceu está correta, tá? Então, veja, nesse caso aqui, por exemplo, do que a gente está falando, que é da embriaguez habitual, aí o cara vai lá e joga no chat GPT, né? Pegou um funcionário embriagado, fala, vou demitir por justa causa porque está na lei, né? Porque está na lei, e vamos lá ver como é que faz. Ele vai lá no chat GPT ou qualquer outro, ó. Olha o que diz aqui.
A embriaguez, seja ela habitual ou em serviço, é motivo para rescisão do contrato de trabalho por justa causa, de acordo com o artigo 482, a linha F da lei. Ótimo, a gente acabou de ver que é assim, né? Que é motivo de demissão por justa causa. Embriaguez habitual, o que é isso? Né? Consumo frequente e constante de bebida alcoólica, configurando um comportamento reiterado, mesmo fora do trabalho. Ou seja, o cara que é embriagado habitualmente, mesmo fora do trabalho, está dizendo ali que eu posso mandar ele embora por justa causa, veja. Como se configura? Pode ser demonstrado através de provas como testemunha e exame médico. Consequência, permite que o empregador rescinda o contrato por justa causa. Embriaguez em serviço, ali falou da habitual. Agora, embriaguez em serviço. Isso é o que está falando a inteligência artificial ali, né? Definição, o empregado se apresenta embriagado durante o expediente ou consome bebida alcoólica no local de trabalho. Como se configura? O empregador deve comprovar a embriaguez através de testemunha, exame médico ou outro meio de prova. Consequências, permite que o empregador rescinda o contrato. Tá. Aí fala aqui, né? Observação, é importante que o empregador observe os requisitos para a configuração, como comprovação da falta, gravidade, a imediatidade da aplicação da pena e a proporcionalidade entre a falta e a punição. A embriaguez em serviço pode ser considerada falta grave, especialmente se ele desempenha função que demanda atenção e responsabilidade. Foi o exemplo que eu dei agora. Na verdade, todos os trabalhos, eles precisam de atenção e responsabilidade, mas há alguns que o risco seria maior. Em alguns casos, a embriaguez frequente pode ser decorrente de alguma doença, o empregado pode ter direito a benefícios e tal. Tudo bem. Então, num primeiro momento, vamos lá, sou o empregador, cheguei na minha empresa, meu empregado está embriagado. Vou para a lei, e o que a lei diz? Embriaguez em serviço, rua, demissão por justa causa. Ah, é um funcionário que eu já estava a fim de mandar embora mesmo, vou mandar embora. Só que aí que vem o problema. Aí você pode correr um sério risco de ter essa demissão por justa causa revertida, por mais que você tenha feito isso de imediato, que é a imediatidade da conduta, né? Da conduta não, mas da aplicação da pena, né? Você aplicou a pena exatamente na hora que aquilo aconteceu. Isso é muito importante para todos os casos, tá? Seja quando você vai aplicar uma advertência, uma suspensão, enfim. No primeiro momento que você puder, você tem que aplicar aquela penalidade. Você não pode deixar passar uma semana para você ir lá e aplicar uma penalidade de algo que aconteceu há um mês atrás, uma semana atrás. Isso daí você vai ter problema lá na frente. Agora, aplicou então a justa causa baseado lá na sua inteligência artificial, baseado lá no na sua CLT. O que isso vai acontecer? Pode acontecer lá na frente, tem acontecido. Veja só esses dois julgados aqui que eu separei para vocês. Esse aqui, inclusive, é daqui da nossa região, do TRT-15. TRT-15 afasta a justa causa de empregado acusado de embriaguez. Os desembargadores entenderam que a prova apresentada pela empresa era frágil e baseada em percepção subjetiva. Por quê? Porque não fez nenhum exame. A sexta Câmara da TRT-15, que é da minha região, particularmente onde eu trabalho, afastou a justa causa aplicada a um ajudante de açougueiro acusado de estar embriagado e dormindo durante o expediente. Segundo o colegiado, não houve provas robustas do ato grave que justificasse a pena. Não, ele estava dormindo e estava embriagado e não existe prova robusta do ato grave que justificasse a penalidade. Não é grave dormir e nem estar trabalhando bêbado. O trabalhador foi dispensado após ser encontrado dormindo no vestiário junto a um colega, conforme o relato do gerente do açougue, única testemunha da empresa no processo. Ambos apresentavam sinais de embriaguez, com odor etílico e dificuldade no equilíbrio. Em juízo, o gerente afirmou que o ajudante estava escorado na parede, pois não conseguia permanecer em pé e que, ao serem acordados, os dois queriam retornar ao trabalho, porém deveriam ir embora, em razão das circunstâncias. O juiz de Campinas, da 12ª Vara de Campinas, acolheu o pedido, né, e manteve a justa causa. Ocorre que o advogado desses trabalhadores recorreu, né, e aí, em sentido contrário à sentença, o desembargador entendeu que a empresa não comprovou adequadamente a gravidade da conduta do trabalhador. A dispensa por justa causa, por irradiar consequência deletéria na vida do trabalhador, requer prova cabal e robusta do ato tipificado como grave, sem margem a qualquer tipo de dúvida. Então, cabia à empresa comprovar robustamente que ele estava bêbado e que ele estava dormindo.
Onde o gerente falhou? Vamos deixar isso para o final. E vamos para um outro caso aqui também, só para vocês perceberem como as provas no direito do trabalho são muito importantes. Pela CLT, ele poderia sim ser mandado embora por justa causa, mas tem alguns cuidados que você tem que ter, mesmo na aplicação por justa causa, quando ela é certa. A decisão, embriaguez pontual não justifica a demissão por justa causa. Foi pego bêbado uma vez só, não tem problema. A quarta turma do TRT da segunda região reformou a sentença e afastou a justa causa aplicada a um faxineiro que ingeriu bebida alcoólica durante o horário do almoço em dia de expediente. Os magistrados consideraram a penalidade desproporcional, destacando que o empregado atuava 4 anos na empresa, não tinha antecedentes funcionais negativos e não ofereceu risco à integridade de colegas. Como eu disse, não colocou ninguém em risco. O trabalhador alegou que nunca compareceu alcoolizado no serviço. Sustentou que a medida foi excessiva. Já a empresa afirmou que o desligamento se deu por falta grave, com base na admissão do próprio empregado que havia consumido bebida alcoólica. Então aqui teve prova, ele mesmo falou que consumiu. Além de ter se recusado a fazer o teste e se ausentado da empresa sem retorno. Quer dizer, não fez o teste, foi embora. O representante do empregador confirmou tudo, que esse foi o único episódio de embriaguez do funcionário. Tudo bem, mas a CLT, aí eu falo para vocês, né? A CLT, ela fala lá que a dispensa sem justa causa só é cabível quando ele é pego 3 vezes bebendo? 4 vezes bebendo? 5 vezes? Ou ela fala que embriaguez em serviço? Né? Ou fala embriaguez em serviço? Não importa se foi uma vez, se foi 2 vezes. E aqui o TRT considerou que simplesmente foi pontual, foi uma vez só e aí reverteu. Bom, a princípio eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Se está certo, se está errado, até porque está julgado já. Analisando as particularidades do caso, entendendo que a reclamada não observou a proporcionalidade, mas ela nem precisava no meu entendimento, porque se ele estava embriagado, a CLT fala que se embriaguez no local do serviço, embriaguez em serviço, a medida aplicada é a medida de justa causa, a demissão por justa causa, não importa se foi uma vez só. Foi uma vez só, mas pode ser aplicada a justa causa, porque é o que diz a lei, né? Mas veja que o julgado, ele leva para um outro norte que não é bem o que está específico na lei. A decisão se baseou numa jurisprudência do TST e em doutrina de Maurício Godinho Delgado, que é um jurista aí renomado na área de direito do trabalho, sobre a aplicação da justa causa em caso de embriaguez. Com a reversão da penalidade, a empresa foi condenada a pagar todas as verbas rescisórias correspondentes à dispensa sem justa causa e retificar a carteira de trabalho do empregador. Então veja só, como nesses 2 casos, por mais que você como empregador veja que a empresa agiu de forma correta, né, ao dispensar os seus funcionários por justa causa, tendo-os encontrado em situação de embriaguez, você veja inclusive que as duas elas têm uma coisa interessante. A primeira, né, aquele primeiro julgado do TRT 15, disse o seguinte, né, disse que ou melhor dizendo, esse aqui diz que foi só uma vez e o outro lá diz que foi desproporcional, certo? Afastou a justa causa pela desproporcionalidade da medida, poderia ter sido proporcional, dando uma advertência e também por falta de prova robusta, né? Faltou provas. Então, naquele primeiro caso, vamos dizer que o gerente tivesse chegado lá e filmado eles dormindo, né? Feito uma filmagem e deixasse lá o celular gravando e acordasse e filmassem eles em estado de embriaguez ali, porque eles iam provavelmente estar com a fala alterada, né, aquele desequilíbrio que ele citou, e aí o gerente filmasse esse desequilíbrio deles e utilizasse essa filmagem, utilizasse tudo isso lá como prova robusta lá. Mas foi a primeira vez também. E aí caísse de novo, obviamente que um é TRT2 e outro TRT15, mas aí você concorda comigo que seria também a primeira vez, como diz o TRT2? E aí o argumento poderia não ser a falta de prova, mas ser que foi uma vez só. Então, vejam que sempre você tem que analisar que a justiça trabalhista, ela visa sempre a verdade real e, por mais que digam que ela não é tendenciosa, ela acaba sendo um pouco tendenciosa
para o trabalhador. Então, se você se baseia na CLT para tomar suas decisões na sua empresa, você corre o sério risco de ter muitas decisões que você toma sendo revertidas na Justiça do Trabalho. Então, por isso que a dica que eu deixo para vocês hoje, já peço para que vocês que não se inscreveram já se inscrevam, estou no final do vídeo, deixe sua curtida e também quero os comentários de você, o que vocês acham desses casos que eu citei. A dica é a seguinte, em primeiro lugar, documente tudo. Todas as situações que você precisa tratar com um empregado ali, você tem que documentar, né? Documentar reuniões, documentar conversas, documentar orientações, tudo você tem que colocar em atas. Numa situação dessa mais grave, por exemplo, você tem que filmar, você tem que gravar, principalmente se você já está na cabeça que dali vai ser uma punição mais grave, como a justa causa. Você tem que documentar isso. E como vocês estão vendo, ainda que ele tivesse filmado, ele corria o risco ainda do juiz falar que foi a primeira vez, como fez do desembargador, né? Falar que foi a primeira vez e que foi desproporcional, que poderia ter aplicado uma outra sanção que não fosse a justa causa. Eu, particularmente, diverjo desse entendimento, porque a CLT não fala, nesse caso, que tem que ter progressão, até porque está dizendo lá que a justa causa é aplicada àquele que for encontrado embriagado no serviço. Ponto. Uma vez ele pode causar um estrago enorme. Aí agora, o cara trabalha, como eu disse, numa loja de roupa, o cara é ajudante de açougueiro. Tá, mas ele vai moer uma carne lá, tá bêbado, põe a mão lá, moe a mão dele, e aí? Aí o empregador tem problema, esse cara vai afastar. Então, é óbvio que a Justiça do Trabalho ela tem que evoluir um pouco nesse sentido também. Mas para você que é empresário, a dica é que você produza provas robustas das situações para que você não corra o risco de ter as suas penalidades afastadas, tá? Então, se de repente, ao longo do contrato, você já percebeu que aquele trabalhador ele tem essas tendências, né, de cometer essa... Se esse cara bebeu, vai que de repente em outra situação ele também já tenha bebido, né, já tenha apresentado esses sinais, e aí você foi lá e deu uma advertência nele, olha, tô notando que você está vindo trabalhar e tal, volta para sua casa, você está suspenso, não quero que você trabalhe hoje. E vai paulatinamente aplicando penalidades até você chegar na justa causa, porque como vocês viram, depende muito do entendimento. Eu tenho certeza que ali não é um caso, como eu disse no início do vídeo, que ele colocaria em risco a vida de terceiros, né, nesse tipo de serviço que eles tinham ali. No caso de um trabalhador que exerce suas atividades ao volante, por exemplo, eu tenho total certeza que não seria revertido se ele tivesse embriagado, porque aí, além de tudo, é crime de trânsito você dirigir embriagado, certo? Então, no caso de vocês que têm empresas ligadas a transporte e tal, obviamente que o motorista trabalhando embriagado é justa causa direto, duvido muito que se revertia. Mas veja que o que eu quero deixar de mensagem é que não acreditem em tudo que está escrito no chat GPT ou nessas inteligências artificiais. Existem julgados, existem entendimentos que têm que ser tratados por um profissional. E se você tem um profissional, um advogado que vai estudar aquela situação para você, vai olhar como julga aquele tribunal, vai olhar como aquele juiz entende, vai fazer uma pesquisa séria do assunto para te orientar da melhor forma, dificilmente você vai ter uma reversão na Justiça do Trabalho. Dificilmente. Eu já fiz algumas ações onde eu defendi a empresa em demissões por justa causa que ela aplicou e nenhuma foi revertida. Porque, na verdade, antes de aplicar a justa causa, nós já tínhamos contato, né, como empresa e advogado, onde eu já fui orientando os passos para que chegasse à justa causa. Então, isso é muito importante. Bom, espero que vocês tenham entendido e você, né, que está vendo esse vídeo, se puder, contribua, deixa seu like, se inscreva no canal, encaminha para o seu amigo, vai me ajudar bastante. Grande abraço, até a próxima, pessoal, é isso aí.